Bom, considero eu que já teve tempo todo mundo. Novamente aqui, quem está aqui, bem-vindos. Quero falar um pouquinho com vocês agora. Também nós temos as alterações advindas da referida lei. Espera aí. Deixa eu admitir todo mundo. Stop. Só um pouquinho. Deixa eu admitir todo mundo. Ótimo. Vamos continuar aqui. Então, gente, nós ainda tivemos também especial atento à causa de aumento do parágrafo 11. O parágrafo 11 disse que a lesão corporal, caso seja contra... Ah, não, é isto. Tá. Vamos ficar por aqui mesmo. Deixa eu... Peraí. É que as pessoas começam a me pedir para adicionar, eu me confundo toda. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto, vamos lá, abrir o código. Ó, a Lei Maria da Penha ainda trouxe que se for violência doméstica, no parágrafo 11, com pessoa deficiente, portadora de deficiência, olha que legal, é Maria da Penha, mas na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, em caso de violência doméstica, se houver violência contra não mulher, pode ser contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro com quem conviva ou tenha convivido, independente se homem ou mulher, mas se for em relação doméstica e familiar e a pessoa ainda for portadora de deficiência, a pena aumenta-se 1/3. Porquanto, olhem que interessante, o artigo 129 foi alterado com uma qualificadora e uma causa de aumento, mas não exclusivamente em relação à violência contra o gênero mulher, mas contra qualquer forma de relação doméstica e familiar. Tudo bem? Ótimo. Aqui, então, acabamos a nossa análise da Lei Maria da Penha. Professora, mais alguma coisa que você nos diz? Sim. O que eu considero imprescindível é que vocês leiam a letra seca da lei. Qualquer pessoa que vá fazer um concurso público para qualquer cargo na Justiça Estadual, para qualquer cargo, mas é analista, é técnico, qualquer que seja o cargo, é obrigatória a leitura seca da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Tem que ler, não tem outra alternativa.
Olha que legal, também quero falar para vocês que, repito, isso eu já vi cair muito em prova porque é novo. O artigo 12C. Se for verificado risco atual ou iminente à integridade física da mulher, risco atual ou iminente. Iminente é aquele que está prestes a acontecer. A integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência, imediatamente, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Exemplo, gente, é muito comum em cidades pequenas, perto de Arapongas, de Apucarana, aí no Vale do Ivaí, que não haja comarca, haja só uma delegacia. O próprio delegado pode determinar o afastamento. E ainda tem casos que, além de não ter delegacia, não tem nem delegacia, tem cidades que o que tem é um mero posto da polícia. Nesse caso, o policial, se não tiver juiz e não tiver delegado, ele mesmo pode, excepcionalmente, determinar o afastamento do agressor do lar. Tudo bem? Tudo bem? E aí, obviamente, que nesta hipótese, o juiz deve ser comunicado em 24 horas para homologar, mas a título de urgência pode ser feito até mesmo por um policial, certo? Então, terminamos a Lei Maria da Penha. Agora eu quero falar com vocês de uma nova lei. Eu quero falar com vocês sobre Lei de Organização Criminosa. Lei de Organização Criminosa. Ô professora, por quê? Eu não entendo. Por que a organização tem uma lei específica? Porque o crime organizado, ele é muito difícil de ser combatido, porquanto ele necessita, sim, de uma lei especial. E digo mais, esta lei especial, ela vai muito além do que trazer crimes e dispor materialmente sobre o assunto. Porque mais difícil no crime organizado, no combate e na repreensão ao crime organizado, é porque se ele, como o nome já diz, é organizado, é a investigação e é o processo. Ora, o crime organizado, gente, vejam, ele é ruim por quê? Exatamente porque ele é organizado. E se ele é organizado, é difícil você investigar, é difícil você processar, é difícil você condenar. Ele demanda aspectos específicos, tanto no que tange ao direito material, mas especialmente no direito processual. Porquanto, já adianto aqui, a matéria versa sobre legislações híbridas, tudo bem? Inclusive, eu quero que vocês saibam, nós temos 2 leis sobre o assunto atualmente vigente. A Lei 12.694 de 2012 e a Lei 12.850 de 2013. Professora, como que é? Uma revogou a outra? As 2 convivem harmonicamente. As 2 são vigentes. Vamos entender? Porque qual seria o sentido de fazer uma lei em 2012 e depois fazer outra em 2013? Vamos entender? Para tanto, eu gosto de começar essa aula fazendo alusão ao histórico, à evolução normativa, para que vocês consigam entender. Vamos lá. Gente,
Estão me ouvindo? Sim. A matéria, ela demanda um pouquinho de atenção no seu histórico. Olha que legal. Nós temos que saber que nunca foi interesse no Brasil combater o crime organizado. Até porque a Lava Jato veio e provou que as maiores organizações criminosas estão enraizados aonde se faz a lei. Tudo bem? Então, não precisa ser muito esperto para entender que nunca houve uma vontade do nosso Congresso em deliberar sobre organização criminosa. Por quê? Porque a Lava Jato já mostrou a organização criminosa que nós temos enraizada, imbuída no nosso poder político, né? Vamos falar de modo geral. Tudo bem, mas aí tem aquelas detalhamentos. Neste sentido, nós tivemos aí uma tímida legislação que era a Lei 9.034 de 1995. Gente, toda vez que eu vejo isso, eu até perco a fala. Uma vez eu fui orientar uma pessoa num TC que queria falar de crime organizado. Ok, tema difícil, complexo, mas, gente, eu não sou tão velha assim, né? Pois bem, e ela me entregou todo um trabalho com a Lei 9.034 de 95. Ela, não, eu já vou te entregar meu TC pronto. Aí ela me mandou. Eu comecei a ler aquilo, é sério, eu fico nervosa. Porque assim, eu sento para corrigir, eu faço um café, eu corrijo TC domingo de manhã, eu faço assim, dentro da minha possibilidade de tempo, que é pequena, eu me dedico. Comecei a ler, eu falei, mentira, que a pessoa pegou um TC pronto da década passada e veio me trazer, tipo, wherever. Mas vocês não vão mais esquecer. A Lei 9.034, de 1995, ela não tipificava delitos. Ela trouxe apenas questões relacionadas a processo, meio de prova, procedimento. Nós já falamos de procedimento aula passada. Mas ela era uma lei de cunho processual, só que ela não tipificava delito. Inclusive, leia-se, ela sequer definia organização criminosa. E aí, gente, nossa professora, mas era antiga. Sim, era uma lei antiga, mas ela não era autoaplicável, porque ela trazia ali questões processuais que não era possível de ser aplicado, porque afinal nós não tínhamos nenhuma definição legal do que é organização criminosa. Vocês viram? A astúcia do legislador, ele fez a lei, mas não era aplicável, porque nós não tínhamos a definição legal sobre o tema. Tudo bem. E aí? Aí acontece sempre o que eu brinco, que é a salvaguarda do Brasil, né? Há uma pressão internacional, o Brasil, ele faz parte da Organização das Nações Unidas, do Pacto São José da Costa Rica, e aí começa a pressão. Por quê? Porque nós fizemos, então, uma convenção de Palermo, em que nós anuímos a Convenção de Palermo, nos tornamos signatários da Convenção de Palermo em aí 2004, foi promulgado o decreto e tínhamos que combater o crime organizado. Por meio desta convenção, o Brasil quis combater o crime organizado. Tudo bem, tudo bem. E aí, a Convenção de Palermo trouxe uma definição do que era crime organizado. Só que a Convenção de Palermo, ela trouxe aí uma definição um tanto quanto abstrata. Era só para situar os países membros, mas ela foi abstrata. E nós sabemos que o direito penal,
é regido pelo princípio da taxatividade. Tudo que está no direito penal deve ser taxativo, certeiro. O direito penal, pela estrita legalidade, pela taxatividade, não convive com normas abstratas. Então, a primeira crítica era: esta definição é um tanto quanto vaga na seara penal. Segunda crítica, bora lá. Todo mundo sabe aqui, vocês sabem que o que tipifica crime no Brasil é única e exclusivamente o direito penal, que é inserido por lei federal. Para que haja crime, nós temos o princípio da democracia, lex populi, apenas lei federal tipifica crime e nada mais. Sério, professora, já falamos sobre isso na legalidade. Para ser crime, é princípio da democracia, direito penal interno, apenas é tipificado como delito aquilo que veio por lei federal. Tudo bem? Lei popular. Outra crítica: não adianta nada nós termos uma convenção, sermos signatário e não fazer uma lei interna. Professora, e aí? E aí, assim, somos signatários e fizeram a lei da organização? Não foi tão fácil assim, gente. Houve um movimento para tanto. Qual foi o movimento? Eu vou ter que falar, tudo que eu estou fazendo é alusão à história, tá? Não é minhas considerações pessoais, estou amparada na doutrina. Começou-se investigação contra a igreja que rege a Rede Record e aquele pastor lá. E aí começou a ser dito, lá por 2011, salvo engano, pode ser até um pouquinho antes ou depois, mas começou a falar que ali existia uma verdadeira organização criminosa na época em que a Record crescia. E começou-se um movimento feito por a sua adversária reclamando. E, efetivamente, ali haviam crimes de organização, pelo menos, a serem investigados. Não sei se seria caso de condenação, mas merecia ali uma investigação. Ótimo. Mas o que aconteceu? Investigar o quê? Se nós não tínhamos uma definição de organização criminosa. Então, neste contexto, a Lei 9.034, A, não tipificava delitos, B, ela trazia questões processuais, mas não apontava o que era organização criminosa. Ela era inaplicável. E aí começou-se, então, e veio a Lei 12.694. A Lei 12.694, a Lei 12.694, ela veio novamente sutil. Por que sutil? Porque ela definiu organização criminosa, olha, mas ela trouxe uma definição sem impor pena, sem impor preceito secundário do tipo penal. Interessante, né? Ela definiu ali no artigo 2º, organização criminosa estava lá, para efeitos desta lei, a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Olha aí o crime organizado, gente. Ordenado, divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem por crimes. É isto, organização criminosa, naquela época, definição legal. Só que veja, não trouxe pena. Não. Assim sendo, ela trouxe o quê? Processo e julgamento colegiado, ou seja, uma organização criminosa tem julgamento colegiado, podem ser 3 juízes juntos
para que nenhum sinta-se ameaçado. Alterou o Código Penal e permitia ainda a punição pela quadrilha ou bando, que passou a nomear de associação criminosa, mas não trouxe o tipo penal organização. Veja, definiu organização, ok, mas para ser crime, além da definição, teria que vir o preceito secundário, a pena, e não trouxe. Porquanto veio e trouxe alusões atinentes ao procedimento e trouxe relação a quadrilha ou bando, e nada mais. Tudo bem? E, por fim, a Lei 12.850, esta, ao final, trouxe uma, para quem não tinha definição, em menos de um ano tivemos duas, trouxe uma nova definição, aumentando de 3 agentes para 4, certo? Nova definição, e esta, tanto com preceito primário e preceito secundário. Foi a lei, enfim, que tipificou a conduta de organização criminosa. Trouxe a definição, diferente da anterior, porque aumentou de 3 para 4. A Lei 12.694, de 2012, trouxe 3. A 12.850 alterou, e por ser nova, predomina. De 3, aumentou para 4 e trouxe pena, certo? Só que essa lei, veja, ela não revogou a de 2012. Ela permitiu que as duas convivessem harmonicamente. Por quê? Porque ela fez outras considerações. Vamos lá? Vamos ver a estrutura desta norma, então? Capítulo 1º, conceitua a organização criminosa, traz tipo penal específico para a organização criminosa. Este tipo penal, ele é mais gravoso do que a associação e apresenta efeitos da condenação. Efeitos da condenação que são especiais, ou seja, em casos de organização criminosa, nós temos efeitos da condenação especial, o qual vai prevalecer dos efeitos gerais do Código Penal. Por quê? Porque aqui é especial. Tudo bem? Tudo bem? Então, conceitua, traz um tipo penal e apresenta efeitos específicos. Então, professora, para eu entender, antes não tínhamos organização como crime tipificado na lei, como dispositivo penal incriminador. Mas e se as pessoas estavam unidos para praticar crimes? Aplicava-se 288 do Código Penal, antiga quadrilha ou bando. Depois de 2013, nós temos a organização e a quadrilha ou bando. Natália, qual a diferença? Eu costumo falar que a organização é um grupo de pessoas reunidos para a prática de delitos. E a associação? Um grupo de pessoas unidos para a prática de delitos. Mas qual a diferença entre um e outro? Veja, os dois existem, mas toda vez que esse agrupamento for topíssimo, tal como uma empresa, de maneira estruturada, ordenada e com divisão de tarefas, não é uma mera associação. Vai para o tipo penal especial, que é uma organização. Se for um grupo rudimentar, ali, meio ruinzinho, aí fica na associação. Tudo bem? Se for um agrupamento ordenado, estruturado, com divisão de tarefas, tal como uma boa empresa, organização, lei especial. Se for um agrupamento
rudimentar fica na associação, no Código Penal. Tudo bem? Óbvio, existem mais diferenças? Sim, nós vamos ver mais diferenças depois na decomposição analítica, mas a grosso modo, a diferença que eu posso trazer para vocês é essa. Pensem se é uma empresa caseira ou se é uma verdadeira empresa estruturada, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Ainda eu quero trazer para vocês que o capítulo 2 dispõe sobre investigação, meios de obtenção de prova, e aqui eu acho bem legal. Cria condutas, olha que legal, cria condutas criminosas típicas para aqueles que dificultarem a investigação da organização. Nesse caso, não vai responder pelo Código Penal nos crimes contra a administração da justiça. Vai responder especificamente por dificultar a investigação relacionada à organização. Logo, a grosso modo, se eu dificulto uma investigação normal, Código Penal pode incidir em crime contra a administração da justiça, Código Penal. Mas e se eu dificulto uma investigação contra uma organização? Crime específico na própria Lei 12.850. Professora, e me fala um pouquinho, qual é a diferença desta investigação, desses meios de obtenção de provas? Aqui, meu amigo, é o que o Sérgio Moro usou na Lava Jato. É delação premiada. Aqui no Paraná, nós tivemos a Operação Publicana, em que teve a figura de um agente infiltrado. Nós temos, sim, mecanismo de investigação específico e muito mais vorazes na lei de organização. Tudo bem? Isso é processo penal. Quem tiver curiosidade, aproveita aí o final de semana e dá uma olhadinha, sem medo, dá uma olhadinha, porque nós temos a figura do agente infiltrado, a figura da delação premiada, nós temos também ali outros meios de obtenção de prova do flagrante possível de ser feito como ação controlada, nós temos outros meios mais interessantes. Tudo bem? Então, eu vou tomar a liberdade hoje para terminar a aula um pouco mais cedo. Por quê? Porque semana que vem vai ter fórum. E eu não vou fazer decomposição analítica agora, porque na semana que vem, não tendo aula e a gente se falando daqui praticamente 11, 12 dias, ia ter que repetir tudo de novo. Prefiro eu, então, dar um tempinho de descanso para vocês sob o melhor viés didático, tá bom? Passa para mim, então, por gentileza, aí a chamadinha, todo mundo manda um oi. Quem já mandou oi, gente, está dispensado, tá? E eu justifico a razão de dispensar mais cedo. É única e exclusivamente porque eu prefiro que vocês descansem do que eu começar algo que vocês não vão lembrar e por uma questão de continuidade eu teria que repetir. Foi um prazer. Um abraço, então.